Graça e paz, povo de Deus. É uma alegria estar com vocês aqui. Mais um sábado, mais um dia do Senhor, mais um dia do descanso de Deus, ao qual eu guardo, não por mandamento, não porque a minha igreja manda, porque eu não sou adventista. Já disse isso diversas vezes. Eu sou pentecostal e eu guardo porque eu gosto, entendeu? De guardar o sábado. Eu acho legal para mim, para mim é conveniente. Como um homem é o Senhor no sábado, portanto, eu escolhi guardar o sábado. E no sábado eu gosto de fazer live, eu gosto de fazer os meus vídeos no sábado. Quando é possível eu fazer os vídeos no sábado, eu faço. Esse vídeo, antes de pregar o Evangelho, eu queria dizer uma coisa para vocês que me acompanham. Primeiramente, essas três pessoas que estão apontando aqui, eu não sei que pessoas são, mas graça e paz para vocês. Deus abençoe os primeiros que entram. Aí, o pessoal está... graça e paz para vocês. Hoje gostaria que vocês interagissem, que eu vou dar um tempinho para as interações hoje. Hoje não vai ser só a pregação, mas eu vou dar um tempinho para as interações hoje. E antes de pregar, eu gostaria de falar uma coisa com vocês. Vocês, para mim, são combustível, porque na minha cabeça, muita gente me tem como um otimista, muita gente me tem... Elizabeth Araújo, boa tarde, boa tarde. Muita gente me tem como um otimista. Gente, eu sou otimista, sou motivador, sou. Só que ninguém é 100%. Ninguém é o tempo todo, entende? E muitas das vezes já passou pela minha cabeça, pela minha mente, em desistir do ministério, em desistir de desanimar, em procurar uma outra forma, entende? Desistir do ministério. E vocês são as pessoas que não me permitem desistir do ministério. Vocês não deixam, entende? Eu desistir do ministério. Vocês não deixam eu esmorecer. É por isso que é bom a gente congregar. A gente ter congregação é bom por isso, porque o outro não deixa a gente esmorecer, a gente desistir. Mas muitas das vezes essa vontade de desistir, ela está no íntimo da gente, a gente não fala. Entende? E de repente, vem uma pessoa e fala, eu assisto você, eu vi o seu vídeo. Assim, eu gostaria que falasse de outros, que o pessoal fala mais do primeiro, mas mesmo assim é um gás, é um motivador para a gente continuar. Ainda mais quando a gente não ganha nada com isso, né? Financeiramente, não ganha nada com isso, entende? E eu às vezes tenho necessidades que eu não conto para vocês, eu às vezes passo por situações que eu não conto para vocês, porque não convém contar. E eu vejo aí pessoas com ministérios que estão fazendo de um jeito diferente do meu, que eu não posso, eu não tenho autoridade para dizer se é certo, se é errado, mas estão fazendo de um jeito diferente do meu. Então, assim, puxando pessoas a rudo, arrebanhando pessoas. A gente olha como que é as coisas e pensa em desistir, e aí vem um de vocês e dá um impulso para a gente não desistir.
Eu queria agradecer vocês por isso, por não permitir que eu desista do ministério. Cristina Marcos Valentina, a paz do Senhor. Paz do Senhor, querida. Bia Marques, Deus te abençoe e te proteja sempre. Amém. Daniela Santos, Deus te abençoe grandiosamente. Amém. Natália Saraiva, sou sua fã. Obrigado, querida. Eu não sei como reagir a esse tipo de coisa. Obrigado. Mas sejamos nós fãs de Cristo, com todo respeito. Mas eu agradeço a sua eliminação. Bom, gente, hoje eu decidi fazer um pouquinho diferente. Hoje eu decidi que antes de pregar, eu vou fazer uma oração de reverência ao Senhor. E eu peço a vocês que tenham paciência, porque é uma oração curta, mas é necessário se fazer para que a presença de Deus se faça comigo aqui no momento, e com vocês aí pelo vídeo. É necessário que eu clame a presença do Senhor. Por isso eu vou fazer uma oração bem breve, clamando a presença de Deus. Quem estiver disposto a orar, quem tiver a possibilidade de orar, feche seus olhos, curve sua cabeça, eleve seu pensamento ao Senhor e clame a Deus. Tá bom? Meu Deus, querido Pai de misericórdia, eu venho nesse momento te pedir, meu Deus, se faça presente conosco. Se faça presente, meu Pai, neste momento. Traga das tuas palavras para que eu possa transmitir, Senhor, aquilo que o Senhor deseja. Que eu não transmita nada de mim, mas que tudo que vem seja do Senhor, para a tua honra, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vamos lá. A palavra hoje ela veio para mim de uma forma quase que consequente ao vídeo anterior. Ao vídeo anterior eu falei de igrejas, de denominações que estavam fazendo um evangelho antropocêntrico, onde um homem e as necessidades do homem eram o centro da teologia daquela denominação. E hoje nós precisaremos restituir a graça de Deus como centro da congregação, da teologia da congregação. Mas o que é a graça de Deus? Como que a graça de Deus ela nos auxilia? Qual que é o papel da graça de Deus na vida do homem? Nós vamos aqui abrir o Evangelho, entender que essa graça proveniente do Senhor, essa graça que vem de Deus, ela tem um papel importante na vida do homem. A Bíblia, ela é composta de uma história, ela é composta de uma trajetória, aonde no Novo Testamento,
há essa página em branco que divide o velho e o novo, não deveria haver essa página em branco. Porque o novo, ele é uma explicação do Velho Testamento. Ele é um proceder correto do Velho Testamento. Por exemplo, as leis estão no Velho Testamento. As morais, as leis dietéticas, as leis de saúde, as leis sacerdotais, entende? E essas leis, elas têm um parâmetro a se seguir. Quando você fala assim, nossa, a lei ela é super difícil de seguir, entende? A lei ela é uma coisa complicada de seguir. A graça de Deus, ela funciona da seguinte forma. É complexo a gente explicar, por isso que eu estou com um pouco de dificuldade, até para encontrar o versículo que eu separei, mas é porque é um tema complexo. Veja bem, Deus em toda a sua história, em toda a sua essência, desde o princípio, toda vez que um homem cai, Deus levanta um remanescente. Entende? Deus levanta alguém que tem graça aos olhos dele. Essa graça é a mesma graça que existia na cruz, é a graça que existia em Maria no Velho Testamento, é a graça que existia em Noé, é a graça que existia nos remanescentes. Vocês já repararam que diversas vezes na Bíblia, inclusive na história do dilúvio, Deus fala de Noé como e Deus achou graça aos olhos dele. Não tem isso na Bíblia? Pois é. Vamos a partir disso. A graça do Senhor Jesus, graça que nos salva, nos purifica, nos santifica, ela foi uma liberação dada na cruz, entende? Dada no gesto da cruz, dada no sacrifício feito, dada no sentimento de Jesus de se doar. Quando Jesus fez isso, ele liberou para nós a graça. Nós que temos a oportunidade de conhecer a Jesus, nós somos salvos pela graça. Como que somos salvos pela graça? A graça é aquela força que a gente tem interior que faz com que a gente queira, aquela necessidade com que a gente queira obedecer à lei. Tem muita gente que obedece à lei, mas o coração do cara fica, nossa, vou ter que parar de fazer isso, vou ter que parar de fazer aquilo, vou ter que parar de fazer aquilo outro, entende? Porque está na lei, porque a lei diz que eu não posso fazer. E aí, quando o cara não resiste e faz, ele é apontado pela lei. A lei aponta ele, você errou, que está aqui, você errou. Este é um que vive pela lei, a lei só serve para acusar ele. Entende? Agora, o que vive pela graça, ele obedece à lei por simples sentimento, por simples amor. Entende? Ele muitas vezes não conhece a lei por inteiro. Mas o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, do juízo, da justiça. Entende? E o que é o pecado? O pecado é transgressão da lei. É onde a lei tem um limite, é onde a lei permite certa coisa até um ponto,
até uma circunstância e a pessoa extrapola aquela circunstância. Entende? A transgressão da lei, o pecado, em sua grande maioria, não vou dizer sempre, porque eu não gosto de generalizar, mas em sua grande maioria é embasado em quê? Em uma necessidade, uma coisa natural que Deus criou, uma coisa que Deus fez, e o homem pega aquilo ali, supervaloriza aquilo e põe aquilo diante da necessidade de Deus, à frente da vontade do Senhor. Entende? O pecado, ele é isso, uma exacerbação daquilo que Deus deixou para nós. Entende? O problema que o pecador tem é o seguinte: ele não tem essa noção de que o que ele está fazendo está em extremo exagero e que ele está errado em olhar para si próprio, em olhar para a própria necessidade e colocar na frente da vontade de Deus. Um amor determinado a uma coisa que não era para ter amor. Entende? Por exemplo, o primeiro pecado, eu vou usar como exemplo o primeiro, de Adão e Eva. Eva, quando olhou o fruto, ela sentiu uma necessidade natural, que é o quê? O fruto é belo aos olhos, o fruto parece gostoso, o fruto é apetitoso. Beleza, isso tudo é natural para o homem. O homem podia sentir isso por qualquer outro fruto, é natural. Só que a lei de Deus com relação ao fruto que estava no meio do jardim era o limite de Eva. Este fruto não pode sentir isso por ele. E aí Eva pensou o seguinte: a minha vontade é maior do que de Deus, porque certamente eu não morrerei, certamente eu serei como ele, assim como a serpente a convenceu. Ou seja, não tem nada a ver você satisfazer a sua própria vontade, mesmo que a lei de Deus mande o contrário. Você está colocando a sua vontade diante da lei de Deus, acima da lei de Deus. Aí você peca. É aonde entra a graça. É aonde entra a graça. Parece que eu saí um pouco do contexto, mas não. Aonde que entra a graça? Nessa situação de você sente que a vontade de Deus é maior do que a sua. Você tem dentro de você essa capacidade de olhar para a vontade própria e colocá-la de lado em detrimento da vontade de Deus. Ah, mas eu não consigo fazer isso. Eu não consigo resistir ao diabo a ponto dele fugir de mim. Eu não consigo vencer o pecado. Entende? O pecado ele é mais forte do que eu. É mais forte do que você. É aonde entra Jesus para te fortalecer. A graça é isso. Entende? A graça alcançada de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vem sobre aqueles que desejam a graça. Por quê? Porque o cara assumiu, o cara entendeu, o cara virou e falou assim: ó, eu não sou capaz de seguir essas leis sozinho. As leis estão aí e eu não sou capaz de seguir sozinho. Eu quero agradar a Deus. Aqui está explicando como é que agrada a Deus, mas eu internamente não consigo. O meu coração não consegue. Aí vem alguém e fala: você quer mesmo mudar? Quero. Impõe a mão sobre você, você recebe o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquela força, é aquela pulguinha, né, atrás da orelha que faz com que o ser humano
Entenda que a vontade de Deus é maior que a dele. E aí ele passa a não obedecer à lei porque está escrito. Ele passa a obedecer à lei porque ela é vontade de Deus. E ela agrada a Deus. Portanto, ela agrada a ele. Entende? A lei, ela passa a te agradar, a não te acusar. Por quê? Porque quem não tem a graça, quando olha para a lei, fala, nossa, é tão difícil. Nossa, Deus, não. Como é que poxa, a mulher tá ali dando bola para mim. Como é que eu não vou dar uns pega na mulher? Ninguém aguenta isso não. Ninguém aguenta isso não. Ninguém resiste. Aí é que tá. É aí onde a graça entra. Entende? E as pessoas que têm essa graça, elas são separadas para a remanescência. Elas são tidas como remanescente, porque o mundo que eu falo, a grande massa, o grande povo, que Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Ou seja, não é geral. Não é geral. Tem uma especificação. Tem que crer. Tem que acreditar. Você entende? Tem que crer. Quando fala assim, Deus amou o mundo de tal maneira para todo aquele que. Aí vem todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tem vida eterna. Aí vem o profeta no Antigo Testamento e fala: a vontade do Senhor é que nenhum de seus filhos se perca, mas todos, sem exceção, venham salvar. Entende? Não tem uma especificação desse todos. A outra passagem já tem a especificação desse todos, é todo aquele que nele crê. Se você crê em Cristo, se você acredita que Cristo veio, viveu e o que ele fez é possível, a graça vai te alcançar. E aí você vai conseguir resistir. Você vai parar de pensar que a lei é dura. Porque Paulo fala que a lei ela serve para nos acusar. Entende? A lei ela serve para nos acusar. Essa é a situação. Por que a lei serve para nos acusar? Porque nós, enquanto seres humanos, necessitantes da graça de Deus, necessitantes da ajuda, do auxílio do Espírito Santo, nós somos acusados pela lei, nós somos acusados pelo nosso próprio senso moral, pelo nosso próprio senso de certo e errado, porque está escrito, só porque está escrito. É por isso que muita gente resolve largar esse livrinho aqui para um lado e viver ao Deus dará. Aliás, a Deus não dará, porque Deus vai te abandonar suas próprias paixões. Entende? E aí o cara vai viver ao Deus não dará, por quê? Porque é mais fácil. Se eu for seguir, ninguém aguenta seguir os 10 mandamentos. Opa! Ninguém que não tem a graça. Os restantes que têm a graça, eles conseguem. Porque a lei não acusa o cara. O cara não fica olhando para a lei falando, poxa, que difícil. Ele olha para a lei e fala, nossa, a vontade do Senhor é tão bonita. A vontade do Senhor é tão boa. Aí vai vir gente e vai me perguntar, mas essa graça
dá para resistir? Ou não? Não dá para resistir? Dá para teimar com ela? Ou não? Não dá para teimar com ela? Depende. Por que depende? Depende do quê? Uma vez que você assumiu que você precisa da graça, entendeu que você precisa da graça, e ela vem sobre você, não tem como você teimar com a graça. Porque o prazer que você tinha no pecado, ele vai embora. É irresistível. Entende? É irresistível. Agora, quando você peca deliberadamente e não assume que precisa da graça para se redimir, e não assume que a sua carne sozinha não vai resistir, aí você está resistindo à graça. Porque o único contato com a graça que você pode resistir é o primeiro. Você pode não aceitar Jesus. Quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, quem presta atenção nisso que eu estou falando, vai entender. Quem não presta, não vai entender. É uma escolha sua prestar ou não atenção. É igual, por exemplo, escutar e ouvir. Se a Bíblia tivesse escrito, quem tem ouvidos, escuta, era uma coisa. É uma coisa. Quem tem ouvidos, escuta. O bêbado que tá desmaiado no chão, se você chegar perto do ouvido dele e falar uma coisa, ele escuta. Mas ele não ouve, porque ele está desmaiado, desacordado. Entende? Agora, quem tem ouvidos, ouça. Quem presta atenção, se atenta para aquilo ali, o cara ouve. Ele dá ouvidos. Ele presta atenção, armazena, processa e segue. Entende? É uma mudança interior. Quando você aceita internamente que você precisa da graça, a partir daquele momento, a graça começa a agir em você de uma forma irresistível. Ao invés de você se sentir culpado porque pequei, como a lei faz, entende? Ao invés de você se sentir culpado após pecar, como a lei faz, porque a lei ela serve para a acusação, Satanás pega a lei e usa para nos acusar, tá entendendo? Aí você está sendo acusado, porque na hora de pecar, você foi lá e pecou. Aí, depois de pecar, você se sentiu culpado. Se arrependeu, se sentiu culpado. É aonde entra a graça. E o que a graça faz? A graça, ela não vai fazer você se sentir culpado. Se você peca e depois se sente culpado, então não é a graça, é a lei te acusando. Agora, se você tem a graça, o que acontece? A graça, ela te impede de pecar. Você vai no caminho para o pecado, vai caminhando, e no meio do caminho vem uma voz que você fala assim, isso não é certo, isso vai dar merda, isso vai dar errado, isso não vale, isso não presta. Isso é o Espírito Santo que está te cutucando, te incomodando. Por quê? Porque ele te convence do pecado, do juízo e da justiça. Ou seja, daquilo que é transgressão da lei, daquilo que é dentro da lei, juízo, e daquilo que é justo. O que é pecado, juízo e justiça? São os pensamentos que a gente tem quando o Espírito Santo nos alerta. Isso não é certo,
ou seja, é pecado. Isto vai dar alguma consequência de ruim do juízo, da sentença e da justiça. Isso não é certo com os outros. Isso não é justo. Entende? Esses 3 pontos que o Espírito Santo nos orienta, eles são a graça. Eles são literalmente a base da graça, que está ali incomodando o cara para impedir o cara de cometer um erro. Agora, existe um arrependimento? Existe. Existe. Qual que é a diferença do arrependimento para a acusação? O arrependimento, ele é aquele que fala assim, cara, eu não devia ter feito isso. Por quê? Porque não está certo, velho. Porque né, não é justo com fulano, porque não era para me fazer, não foi bom para mim, não é, porque não era saudável para minha pessoa fazer aquilo. Este é o arrependimento. Qual que é a acusação? A acusação é o quê? A acusação é onde fala assim, poxa, cara, eu fiz errado. Por que você fez errado? Ué, porque está na Bíblia que está errado. Só porque está na Bíblia que está errado? Não, isso aí não é a graça. Isso aí é a acusação. A graça é você tá errado, você saber que está errado, porque você sabe as consequências daquilo, independente do que está escrito. Você sabe que vai prejudicar você e aos outros. Quando você lê as histórias da Bíblia, quando você lê as trajetórias dos homens da Bíblia, você percebe a graça, porque você percebe a consequência dos atos daqueles homens. A graça, ela nos faz nos sentir, primeiro, a graça, ela nos alerta contra o nosso erro, devido às consequências. Pecado, juízo e justiça. Alerta contra o erro devido à consequência. Graça. Arrependimento. Arrependimento é aquela coisa que a gente sente devido à consequência já causada. Devido à dor que causamos a nós e a outros. Entende? Agora, vem a lei e a acusação. A lei, ela mostra o critério, a regra. A acusação é aonde você sabe que errou e se sente mal só porque saiu fora da regra, mas ainda não tem noção da consequência que aquilo trouxe. Entende? Eis aí a diferença entre lei e graça. É aonde entra a nossa passagem. Eu tinha separado uma passagem bacana. Pessoal, eu quero pedir a vocês sinceras desculpas porque eu não consegui achar a passagem que eu mesmo separei. Eu tinha marcado ela com papel, mas eu perdi. Mas, enfim, nós entendemos a mensagem de hoje. Espero que Deus tenha tocado o coração de vocês e vocês tenham conseguido compreender a mensagem de hoje sobre lei e graça. Entende? E eu espero que continuar com vocês, espero continuar com o apoio de vocês. Eu preciso dessa força para me gravar esses videozinhos aqui, porque até gravar esses videozinhos é difícil. Não é fácil, você entende?
Até mesmo esses videozinhos são uma coisa difícil. Quando você olha para a sua situação e vê que ela não está correndo do jeito que você planejava, vê que você não está vivendo o ministério da forma que você sonhava, mas está vivendo o ministério da forma que Deus sonha para você, e esse sonho é diferente, a gente se sente um pouquinho abatido. A gente esperava viver determinadas coisas que não está vivendo. A gente esperava suprir determinadas necessidades. Ter dificuldade para suprir desaponta a gente. Mas é por causa de vocês, esses 7 aí que estão me assistindo. 7 pessoas me assistindo. Manda um joinha aí que eu vou retribuir para vocês. Muito obrigado, vocês me dão muita força. Esse vídeo vai para o canal do YouTube. Esse vídeo vai para o YouTube, entende? E eu agradeço muito a vocês pela companhia. Queria pedir a vocês que assistam o vídeo no YouTube. Eu preciso que vocês assistam, compartilhem, se inscrevam. Quem quiser ajudar, quem sentir o coração de ajudar, eu vou deixar aí o número de conta para vocês ajudarem. Não estou pedindo, estou falando assim, quem quiser ajudar, vai estar aí, entendeu? Este número, este vídeo vai para o YouTube, lá também vão ter esses dados, entende? E eu gostaria de pedir a vocês que orassem muito por mim, para eu não desanimar do ministério, para eu não abandonar o ministério, porque a força de vocês é muito importante, ajuda muito, né? Gostaria de pedir que vocês orassem por mim, que Deus abençoe muito vocês, em nome de Jesus. Aqui vai um abraço. Eu quero que vocês se lembrem do que foi pregado aqui. Então eu vou passar um último aqui, uma última revisão sobre isso, sobre o que foi pregado aqui. A diferença entre lei e graça. A graça, ela gera em nós arrependimento. A graça, ela nos impede de cometer novos erros. A graça, ela gera arrependimento, o que é diferente da lei. A lei gera culpa e sofrimento. Por quê? Porque você olha para a lei e sabe que você errou, mas não sabe das consequências que causou. A graça não, a graça você sabe que errou e tem noção das consequências. E é esse arrependimento pelas consequências dos seus atos que te fazem não pecar de novo. É isso que é a graça. Se você faz as coisas que você sabe que é errado, não se arrepende e só deixa de fazer o que está na Bíblia, então não é graça, é lei. Graças a paz a vocês, Deus abençoe a todos. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, ajudem a propagar o Evangelho. Fique com Deus. Eu vou responder os comentários, podem comentar à vontade. Se vocês tiverem alguma dúvida bíblica, pode deixar aqui nos comentários. Eu vou estar estudando, orando, para poder responder de acordo com o que o Espírito Santo quer. Entende? É uma ajuda muito grande os comentários de vocês. Inclusive no YouTube aqui, ó, pode deixar os comentários, alguma dúvida. Eu faço um quadro novo. Querendo muito fazer esse quadro, mas não está dando. Porque eu não posso fazer o quadro por mim próprio. E eu estou querendo muito fazer esse quadro, porque eu preciso saber
as dúvidas que vocês têm. Então, podem perguntar nos comentários, podem perguntar no privado, eu vou estar respondendo em vídeos para vocês. Entende? Agora, graça e paz a todos, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe muitíssimo a vida de vocês.